Fala pessoal, hoje nós estamos aqui com o professor Adonai Santana, eu sou o José. Sou o João. Sou o Nicolas. E nós vamos falar sobre as memórias matemáticas do professor Adonai. Professor Adonai, antes de tudo, o senhor pode fazer uma breve apresentação? Meu nome é Adonai. Nossa, só o básico então. Eu fiz a licenciatura em matemática e o mestrado em física aqui, na Federal do Paraná, o doutorado na USP, aí pós-doutorado nos Estados Unidos em 2 vezes, em 2 momentos, e fui professor do departamento de matemática. O resumo é esse. Eu me aposentei pouco mais de 1 ano atrás. Quantos anos passou no departamento? 35 anos, acho. 35 anos. E com qual... Foi de 1990 a 2000 alguma coisa. Com qual idade que o senhor entrou aqui, professor? Eu tinha 25. 25 anos. Quando eu entrei aqui como professor. Já como professor efetivo da universidade? Que eu fiz concurso na época, o departamento de matemática abriu um concurso para quem tinha graduação só. Que legal. Na época, eu acho que o concurso que eu fiz foi o último ou o penúltimo que exigia só graduação. E na época eu tinha mestrado. Tá? Então, entre os candidatos com mestrado, além de mim, havia só mais 2. O resto era tudo graduação. 10 candidatos, 1 vaga. Hoje em dia não tem mais hoje em dia o concurso pessoal desse tipo. Não, hoje em dia o pessoal exige doutorado em matemática. Tá? Então, com a formação que eu tenho, hoje eu não poderia fazer concurso. Você não poderia estar na Não universidade poderia, hoje. porque o meu doutorado é em filosofia. Que interessante. Certo. Professor, quando o senhor entrou aqui na universidade, o senhor já teve uma grande trajetória com a matemática antes mesmo daqui. Né? Quando o senhor era criança ali, o senhor já relatou essa história pra gente, o senhor, em contato com a revista Planeta, criou um mini laboratório na sua casa e acabou pegando uma insolação. O senhor poderia contar essa história pra gente? Como que foi essa sua infância, a sua relação com a matemática e com a ciência de modo geral? Nossa, complica. Não, a revista Planeta, eu lia muito a revista Planeta, era uma revista muito popular. Era chamada de revista da contracultura. Tá? Então, tinha lá casos malditos, fenômenos sobrenaturais, alienígenas, essas coisas. E às vezes saíam umas reportagens bacanas, como uma vez que eu vi uma reportagem com uma breve biografia de Nikola Tesla. Tá? Porque eu vivi num ambiente um tanto bizarro, que considerava que pessoas importantes eram figuras políticas. Tá? E quando eu vi a biografia de Nikola Tesla, ou seja, uma pessoa que não foi política e que definitivamente mudou o mundo, no caso de Nikola Tesla, fazendo ciência, fazendo tecnologia, aquele negócio me encantou, né? Então, a questão da insolação é que eu fazia várias brincadeiras. Naquela época era brinquedo de criança laboratórios. Tinha laboratório de eletrônica, laboratório de química, laboratório de física. Então, existia brinquedos que eram pequenos laboratórios, tanto da iniciativa privada, eu não me lembro qual que era a fábrica, talvez fosse a Estrela, agora não lembro, quanto do MEC, o Ministério da Educação e Cultura, na época da ditadura militar, vendia uns kits em caixinhas pequenas de papelão, onde tinha uma penca de instrumentos. Então, a gente comprava por centavos laboratórios de física, onde tinha lâmpada de neon, tinha fone de ouvido de cristal. Fone de ouvido de cristal é uma coisa muito difícil de conseguir hoje em dia. Todos os fones que eu vejo à venda com bobina. E o fone de cristal é mais sensível. Então, eu usava fone de cristal para fazer, por exemplo, rádio sem pilha, que era rádio de galena. Né? Tenta fazer um rádio de galena com um microfone de bobina, você não vai ouvir nada. Com fone de cristal você ouve. Porque daí o que alimenta a corrente elétrica no rádio de galena são as próprias ondas de rádio. Tá? E como ele tem sensibilidade, claro, pegava só uma estação, mas ainda assim era um rádio sem pilha. Tá?
Então a gente brincava, e não era só eu, toda a criançada do bairro fazia isso. Legal. Então o contato da gente com a atividade científica no bairro era bem grande. A gente fazia, nós fazíamos nossa própria pólvora, a gente fazia nossos próprios aparelhos eletrônicos. Uma vez eu fiz um telemim sem querer. Tá? Telemim é um instrumento musical que você toca ele sem encostar nele. Caramba. Então a gente brincava com essas coisas. Era comum garotada do bairro brincar com essas coisas. Isso na década de... 70, né? O professor fala bairro, 70. foi aqui em Era Curitiba o bairro mesmo? Boa Vista, aqui em Curitiba. O bairro Boa Vista era assim, era só rua de pedra, de terra mesmo. Eu morava entre duas valetas. Uma valeta grande e uma valeta maior. Então, aquela coisa, a gente vivia no meio de mosquito, sapo. O quintal dos fundos era um lodo, tá? Então tinha muito bicho. E no meio disso a gente tentava conhecer ciência, atividade científica. Então, por exemplo, a gente chegou a mandar carta para a NASA. A gente mandou carta 2 vezes para a NASA pedindo material do projeto Apollo. E a NASA mandava para a gente. A gente mandava as cartas em português, que na época a gente não sabia inglês. A NASA respondia mandando todo o material. Então a gente recebia fotos, textos, coisas lindas. Nossa. Essa daí... Essa a gente não sabia. Essa eu não sabia ainda. Apesar de o José ser um completo amante do blog do professor, eu acho que esse não Essa tá no nunca blog. tinha. Esse não tá no blog, blog. professor. Você tem que contar essa Então, história. não era só NASA, eu também recebia correspondência todo mês da Austrália. Porque na época eu gostava muito de colecionar selos. Dos cangurus ou não? Não. Então eu recebi uma correspondência mensal da Austrália sobre lançamentos de selos comemorativos da Austrália. Na época eu ficava babando com aqueles selos, porque eu não tinha dinheiro para comprar nada daquilo, mas eu via os catálogos, ficava encantado com os selos. Eu gostava muito de selos, né? E isso quando o senhor tinha mais ou menos qual idade mesmo? Eu comecei a me interessar por essas coisas, sei lá, a partir dos 12, 13 anos, até o começo da faculdade. Né? Daí, quando eu comecei a fazer a faculdade, daí, por alguma razão, parei de receber essas cartas da Austrália, não me lembro por quê. Acho que é porque eu mudei de endereço, talvez isso tenha contribuído. Talvez esteja até hoje chegando cartas da Austrália lá. Pois é. Certo, professor. Muito legal, mas mostra muito o seu interesse por física e ciência no começo da sua vida. E eu queria entender o porquê da matemática e principalmente o motivo da licenciatura em matemática, onde que surgiu essa vontade? Então, o porquê matemática é uma questão prática. Tá? Eu venho de uma família que não tinha dinheiro, não tinha muito dinheiro. Almoço padrão era pescoço de galinha. A gente nunca passou fome, nada disso. Mas as condições eram bem limitadas, né? Então eu tinha interesse por atividade científica, mas também por atividade artística. O meu sonho mesmo era trabalhar com cinema. Na época, o meu sonho era trabalhar com roteirização de filmes. Tá? Só que não tinha condições de fazer isso na época, daí acabei enveredando para a parte científica. No caso da matemática, porque matemática é mais fácil de fazer do que a parte experimental. Tá? Por exemplo, quando eu fui fazer medições de manchas solares, usando o telescópio projetor que eu fiz lá no quintal, peguei uma insolação, como você falou agora há pouco. Tá? Então, matemática era menos agressiva para a saúde. Matemática não dava insolação. Não dava insolação. E aí tive uma colega, Cláudia Regina Stolaski, que era colega minha do ensino médio, que lá na escola ela chegou para mim e disse: a gente vai apresentar um trabalho na FEMUS, que é a Feira Municipal de Ciências. Na época, a prefeitura realizava a Feira Municipal de Ciências no Parque Barigui, que reunia escolas de Curitiba inteira, tanto públicas quanto privadas, onde essas escolas apresentavam trabalhos científicos. Tá? O ensino médio era assim. Tá? O ensino médio era voltado, sim, à atividade científica. Havia, por trás disso, o fenômeno político, né? A ditadura militar brasileira era muito antenada com as demandas dos Estados Unidos, e a demanda dos Estados Unidos era a produção de cientistas. Então a realidade era essa: tinha que produzir cientistas, principalmente físicos. Tá?
E o Brasil não estava longe disso, não estava afastado disso. Então, por isso que o MEC distribuía esses laboratórios quase de graça, de física. E havia esse estímulo à atividade científica através da Feira Municipal de Ciências. E essa colega minha, Cláudia, que era colega de escola, ela falou, a gente quer apresentar o trabalho na FEMUSC, mas não sabe o tema. E na época eu estava interessado em pirâmides do Egito, que eu tinha descoberto lá que havia certas proporções das pirâmides do Egito, tinha um teoreminha lá que eu tinha feito até, e falei para ela, eu tenho um assunto, vamos fazer isso. Aí eu fiquei como orientador informal da equipe. A nossa equipe era a única em que o orientador não era professor da escola. Caramba. Tá? E a nossa equipe teve só uma menção honrosa na FEMUSC, que os colegas da equipe não eram muito antenados com matemática. Tá? E um dos juízes da FEMUSC foi o Jonofon Geisertz, que é um nome muito conhecido aqui no Brasil, era um nome muito conhecido. Jonofon Geisertz é um anagrama para José Nogueira Fontes. Ele fez uma brincadeira com as sílabas do nome dele. Esse cara é uma figura. E tanto é que uma das primeiras palestras que eu assisti na Federal do Paraná foi dele. Tá? Foi dele, e a outra palestra que eu gostei muito também foi do Jaime Cardoso. Aí a gente apresentou esse trabalho na FEMUSC, peguei gosto pela coisa, achava que matemática era uma boa, mas tinha que ser licenciatura. Por que tinha que ser licenciatura? Porque na época eu estava dividido entre duas coisas, matemática e medicina. Havia na casa dos meus pais uma enciclopédia médica, que eu adorava ler aquela enciclopédia médica. Eu estava em dúvida entre essas duas áreas, matemática e medicina. Aí eu fiquei matutando, se eu tentar ser médico, vai que eu consiga. E aí eu não posso fazer meus horários. Tá? Porque médico não pode dizer não. Né? Sim. E o matemático, se for professor de matemática, ele pode fazer seus horários. Então o critério foi licenciatura pela praticidade. Eu sabia que eu teria emprego sempre e que eu poderia mais ou menos escolher meus horários, porque para mim escolher horário é extremamente importante. Eu nunca tive saúde para trabalhar muitas horas seguidas. Eu já tive muito problema de saúde desde a juventude. Eu não podia ficar fazendo a mesma coisa, seja dando aula ou o que fosse, muitas horas seguidas para cumprir um dia inteiro de trabalho. Então, a licenciatura permitia isso, flexibilizar. Que interessante, professor. Assim, a sua família, então, tem um berço cultural enorme, apesar de financeiramente não ser tão... Meus pais sempre compraram assim. muitos livros. Então é o seguinte, no meio daqueles livros tinha coisa de qualidade questionável, como a revista Planeta, e havia as coisas boas, que a gente tinha umas enciclopédias lá, Conhecer Nosso Tempo, que era Variedades, da editora Abril, a enciclopédia do estudante, e havia uma enciclopédia chamada Como Funciona, que explicava coisas básicas sobre como funciona automóvel, rádio, o que for, aparelhos. Foi assim que o professor começou a mexer no rádio com o microfone, não? Não, essa enciclopédia veio depois. Os radinhos, essas coisas, a gente brincava com isso, porque a gente comprava uns kits de eletrônica. O laboratório de eletrônica tinha brinquedos, laboratório de química, laboratório de física e laboratório de eletrônica. Inclusive o laboratório de química que a gente comprava vinha produtos que hoje são controlados pelo governo, você não pode comprar. Tá. Pois é. Então, eu fazia muita brincadeira com eletricidade. Tanto é que fazendo brincadeira em casa, eu fui eletrocutado várias vezes. Né? Eu vivia sendo eletrocutado. Mas eu também eletrocutava. Não era eletrocutado, mas eu também eletrocutava. Então era divertido. Professor, no seu ensino fundamental, teve algum professor assim que te direcionou mais para matemática, que foi uma referência para o senhor lá, ou não? Meus professores de matemática não eram bons. Né? Eu tive uma professora Evelyn, que era ok, mas eu me lembro de uma aula dela, que era no final da aula, ela falou, anotem. Era final da aula, ela só disse isso, era ensino médio, ela disse, anotem. E ela começou a ditar. O quadrado do primeiro mais 2 vezes primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. Aí fui anotar, fui escrever lá, desenhei um quadrado. Quadrado do primeiro mais do... Aí na aula seguinte, quando ela foi mostrar o tal do produto notável,
Diabo, por que tinha que decorar isso? Que burrice. Tem a ver uma coisa com a outra. O que tem uma coisa a ver com a outra? Então, assim, professores de matemática na escola, bons, não. Nenhuma influência boa. Eu tive um ótimo professor de bioquímica, porque eu fiz auxiliar de patologia clínica. O meu ensino médio foi profissionalizante. Eu sou auxiliar de patologia clínica. Outra coisa que não tá no blog. Isso não tá no blog. Então. Exclusivo. Eu tive um professor de bioquímica, substituto, que ele só estava preenchendo uma necessidade urgente ali da escola, que era professor da PUC, na época não era PUC, era no Estado Católico do Paraná, ela não era pontifícia ainda, e esse professor, eu fiquei pasmo com ele, esse cara eu realmente gostei, porque ele explicando lá por que a molécula de água consegue dissolver certas substâncias, pelo fato da molécula ser um dielétrico, outras substâncias não conseguem, por exemplo, gordura. Então, ele explicando a ação da água, que a gente vê macroscopicamente, justificando em escala atômica. Eu fiquei pasmo, porque nenhum professor fazia esse tipo de coisa. Então, mas ele durou pouco, ele ficou pouco tempo, não lembro o nome dele. Agora, por exemplo, eu tive professor de física, que era um desastre, era horrível, melhor nem falar a respeito dele. Ele fez coisas horríveis, não só do ponto de vista de ensino, coisas horríveis do ponto de vista moral, mas o cara é uma figura difícil. Tá? Os professores de matemática eram fracos, então isso não. Isso não. Mas durante a sua graduação, o senhor já teve contato ali com a Sociedade Paranaense de Matemática e o senhor já atuava nessa sociedade. O senhor pode contar um pouco da sua relação com... Eu comecei a ter contato com a Sociedade Paranaense de Matemática através do professor Clóvis Pereira da Silva. O professor Clóvis Pereira da Silva ele foi presidente da SPM, Sociedade Paranaense de Matemática, durante muitos anos. Ele realizava umas eleições que só ele e um grupinho ficavam sabendo, porque a legislação interna da SPM exigia essas eleições de tanto em tanto tempo. Então ele fazia isso para garantir não só ele na presidência da Sociedade Paranaense de Matemática, mas para evitar um certo professor aqui do Departamento de Matemática assumir. Tá? Não vou dizer quem que era. É melhor não. Mas é um professor que vocês não conhecem. Tá bom. É um professor que vocês não conhecem, é anterior à época de vocês, bem anterior. Não sei nem se ele está vivo ainda. E aí, nessa época, eu fui diretor cultural da Sociedade Paranaense de Matemática e tesoureiro. Tá? Então eu cuidava da grana da SPM. Professor, eu tenho uma pergunta ainda para fazer para o senhor. O professor fala dos professores que não explicavam direito, essa questão do quadrado que a professora explicou para o senhor. Desde que o senhor era criança, podemos dizer assim, o senhor teve sempre esse caráter questionador, assim, tipo, de questionar mesmo o professor. Ele te fala uma coisa, você fala assim, não, mas acho que não é isso que você está falando, não é isso que está certo. Quando eu sentia que o professor não sabia o que estava falando, eu ficava quieto. Tá? Então eu nunca dei atenção para quem falava bobagem na época. Tá? Eu me lembro uma aula que eu tive no primeiro ano de graduação aqui. Eu estava tendo aula com o professor Edson Andretta. Vocês não conhecem? Não conheço. Não. E estava sentado do meu lado Elizabeth Gasparim. Tá? Elizabeth Gasparim, mais tarde, ela se tornou professora na Universidade do Texas, na Universidade de Edimburgo. Atualmente ela está trabalhando na Católica do Chile. Ela formou uma carreira muito sólida como algebrista. Mas na época ela era colega minha, sentado do lado ali. E esse Andretta colocou um teorema no quadro, fez demonstração, escreveu do lado uma negação daquele teorema, dizendo que era teorema também. Tá? Fez demonstração. E eu vi aquele troço, não dei bola. Quando a pessoa fala idiotice, naquela época, por alguma razão não me incomodava, eu só ignorava. Mas a Elizabeth não. A Elizabeth viu aquele negócio e ela falou, professor, um nega o outro, o senhor está afirmando que os dois são teorema. Ele, pois é, né? Essa foi a resposta dele. Ele manteve como se nada... Então, assim, na graduação, houve professores muito bons e professores muito ruins. Tá?
As melhores influências que eu tive na graduação, no ensino básico, ninguém. Agora, na graduação, foram, que eu fui diretamente aluno, Haroldo Carneiro Afonso da Costa, que era irmão do Milton da Costa. As aulas dele eram simplesmente fenomenais. Décio Krause, que eu não fui aluno dele diretamente, fui orientado informal de iniciação científica dele. Era muito estimulante trabalhar com o Décio. O Décio era o único professor do departamento que tinha a mesa da sala bagunçada. Todos os outros professores tinham a mesa arrumadinha. Era o único que trabalhava na época. A Germano Bruno Afonso, tá, que foi uma influência gigante. Ele escreveu um livro com o senhor escreveu um Comigo livro? não, Foi? comigo não. Pelo menos ele aparecem bastante citações no seu... O Germano foi um grande exemplo para mim, tá, na época de graduação. Tá? E Paulo Godoy Becker, que foi professor de física. Esse era um professor diferente, era um professor de física que fazia perguntas para a gente. Nós éramos alunos de matemática, ele fazia perguntas de matemática para a gente. Então eu lembro até hoje uma pergunta que esse Paulo Godoy Becker fez. Ele era o único físico que eu conheci que leu o Bourbaki. Nenhum físico lê Bourbaki, tá? Esse lia. E o Paulo Godoy Becker ele fez a seguinte pergunta para os alunos: o que vocês matemáticos querem dizer com existe? Porque para um físico é uma pergunta natural, né? Se o físico fala existe um telefone celular, ele, num certo sentido, consegue justificar isso exibindo a porcaria do telefone. O matemático, quando fala existe conjunto tal, não está falando a mesma coisa. Então, ele perguntava isso, ele realmente queria saber. O que vocês matemáticos querem dizer com existe? E me incomodava essa pergunta, porque eu não tinha a mínima ideia de como responder. Eu não tenho. Então, demorou muito tempo para o professor conseguir responder. Nossa, demorou anos para começar a ter alguma noção de como responder. Ele já tinha morrido faz tempo, mas então, eu adorava as aulas do Becker porque, por um lado, quando ele falava de física, ele tinha uma preocupação profunda com o significado físico do que estava acontecendo. E quando falava de matemática, ele queria saber. Tinha coisas que ele não sabia, que ele não entendia em matemática, ele queria saber, como essa. Isso se perguntar, isso é um exercício interessante de fazer. Pergunta para os professores do departamento de matemática daqui. O que vocês matemáticos querem dizer com existe? Isso é uma tremenda pergunta. Eu não faço a menor ideia como que você responde então, isso, não é fácil responder isso. Não é fácil. Porque eu já vi muita gente falar besteira sobre esse tipo de coisa. Não existe no sentido físico. Significa outra coisa. O senhor pode explicar? Não. Para contar essa história exige um tempo O podcast seria para isso, né? Pode ser uma outra oportunidade. A gente pode gravar sobre isso. Eu podia fazer isso. A gente pode gravar uma próxima oportunidade, professor. Daí a gente tem alguns temas ali que o senhor pode sugerir e gravar coisas assim que eu acho que é muito interessante pra gente e pra todo mundo. Sim, porque as pessoas convivem com coisas, elas só se acostumam. É aquele exemplo que eu adoro daquela série de TV, Família Dinossauros. Ah, sim, essa eu conheço. Essa série de TV, Família Dinossauros, tem uma cena que a Zilda, que é a sogra do Dino, sempre tenta convencer a filha para dar um chute na bunda do Dino, que ela odeia o Dino. Né? E a Fran responde: mas eu amo o meu marido. E ela diz: você só está acostumada com ele. Isso é uma diferença enorme. Tá? Então, alunos e professores de matemática convivem com certas coisas como teorema, definição, existe, para todo, mas só se acostumaram com isso. Mas eles sabem do que diabo estão falando. E vai também muito da humildade do próprio professor de identificar que tem algo que ele não sabe, igual esse professor de física, né? Identificar que ele não sabe e não falar, fingir que nada está acontecendo, como se ele soubesse. Claro! Tudo. Ter a humildade de falar assim, não, isso aqui eu não sei, não é da minha área, mas assim, se vocês souberem me contar... Não é nem humildade, é curiosidade. Você reconhece tua própria ignorância, porque ignorância é algo universal, né? Sim. Todo mundo é profundamente ignorante sobre muita coisa, tá? Então é natural você não saber coisas. Tá? E há professores que mentem para os alunos, né? Assim, quando não sabe responder uma pergunta, acaba inventando alguma coisa, mente. E a gente sabe que um professor tem
grande influência nos seus alunos, né? Pelo menos o que eu percebo na escola é que quando a gente fala algo, as crianças elas assumem aquilo como verdade absoluta e seguem em frente sem ao menos assim questionar se o professor está falando alguma idiotice ou não, né? Já aconteceu de eu encontrar aluno, ex-aluno em ônibus, o aluno me reconhece e ele fala: ah, professor, eu lembro quando o senhor falou tal. E aquele negócio me marcou muito. Eu não lembro de ter falado aquilo. Por que eu falaria aquilo? Nossa, e assusta, viu? A responsabilidade do que um professor fala ou não fala é gigante. É gigante. E tem que tomar um cuidado desgraçado com isso. E agora um bloco de perguntas sobre o professor Newton da Costa e outras coisas também. João? Newton da Costa e outras coisas também. É que o que importa é saber a sua relação com ele, professor. Assim, não tem como falar, eu acho que da sua carreira acadêmica sem falar de Newton da Costa, né? O senhor concorda com isso? Não, claro. Né? É assim, ó. Os nomes mais influentes durante a graduação para mim foram aqueles que eu mencionei. Na época de graduação, eu tive os primeiros contatos com o professor Newton da Costa, só assistindo palestra. A primeira palestra que eu vi dele foi no antigo Museu Paranaense, lá no centro de Curitiba. Depois eu vi uma palestra dele no departamento de Física, tá? E aí eu só comecei a ter contato sistemático com ele quando eu fui fazer doutorado. O próprio professor Newton, eu lembro dele falando, quando eu fui lá para a USP, ele dizendo: eu só estou aceitando você para orientar por causa de duas recomendações, do Décio e do meu irmão. Tá? Que o professor Newton ele dizia que o irmão dele, quando falava a meu respeito, ele ficava em posição de sentido. Eu nunca entendi o que ele quis dizer. Tá? Acho que a gente entende um pouquinho. Mas eu gostava muito do Haroldo, tá? Aquele irmão do Newton. E aí comecei a trabalhar com o professor Newton. Na época que eu fui trabalhar com o professor Newton, eu tinha acabado de terminar um mestrado em Física. E nesse mestrado em Física, quando eu terminei o mestrado, na época eu estava me achando o rei da cocada preta. Tá? Por quê? Porque eu tinha feito uma dissertação de mestrado que recebeu um monte de elogio de gente daqui e até de fora, dos Estados Unidos. Então, eu achei que eu tinha feito um trabalho fantástico, um trabalho científico, que era original, tinha originalidade. E aí, quando fui conversar com o professor Newton, eu vi que o mundo era diferente. Tá? A primeira coisa que uma figura como o professor Newton faz é colocar você no seu devido lugar, tá? Naturalmente. Porque não adianta, as pessoas pensam e falam besteira, burrice, o tempo todo. As pessoas são burras. Todo mundo é burro. Tá? Exceto o professor Newton. Então, ser orientado pelo professor Newton, ter aula com o professor Newton, é um divisor de águas. Daí que eu percebi na época que o meu reinado da cocada preta tinha ruído. Tá? Que aquilo lá era simplesmente nada. Nada. Porque eu lembro da primeira entrevista que eu fiz com ele, na USP, eu fui todo feliz da vida mostrar para ele meu trabalho. Ele olhou assim e... aquilo lá para ele não dizia nada. Tá? Então, é assim, a experiência que foi comigo primeiro, perceber o quão ingênuo e imbecil eu sou. Esse é o primeiro passo. Depois, segundo passo, você tentar trabalhar com o mínimo de seriedade com os recursos que você tem, com aquilo que você tem à sua disposição. Eu lembro até hoje de um episódio que eu presenciei com o professor Newton, na sala dele, que ele tinha acabado de terminar a orientação de doutorado de um candidato da Paraíba, ele falando: se fosse defender essa tese aqui na USP, ele não passava.
Mas lá onde ele está, eu passo ele. Porque o professor Newton levava em conta o contexto que a pessoa vivia. Tá? Então, levando em conta a realidade local, o cara fez um trabalho realmente bom. Tá? Mudou o contexto, muda as exigências. Tá? Então, o professor Newton deveria, eu sempre tive essa sensação de que pelo menos cada região do país deveria ter um Newton da Costa. Principalmente pelo exemplo de dedicação. É difícil, é muito difícil falar sobre o professor Newton, porque é muita coisa a respeito dele. De repente seria mais interessante vocês fazerem questões pontuais do que me deixar livre demais, senão eu vou ficar divagando aqui. O que eu posso dizer de início é isso. Ele realmente foi um divisor de águas. Professor, o senhor mencionou que cada Newton deveria ter cada estado deveria ter o seu Newton da Costa. E eu lembro que o senhor contou uma história de uma revista que entrou em contato com um produtor de filmes, perguntando qual era o maior brasileiro da história, e essa pessoa respondeu Newton da Costa. Né? Isso aí aconteceu com o Zé Padilha, né? Porque houve uma época que eu recebi um convite de uma editora do Rio para organizar um livro que reunia entrevistas com Newton da Costa na mídia nacional e internacional. Tá? Algumas dessas entrevistas foram gravadas em áudio ou vídeo, e aí foi necessário fazer transcrição dessas entrevistas. Então eu fiquei responsável de organizar esse livro. E aí, na época, eu convidei para fazer o prefácio do livro José Padilha. José Padilha é o diretor de Tropa de Elite, Robocop, uns filmes conhecidos por aí. Por que eu convidei o Padilha? Primeiro, que é uma figura pública conhecida. Segundo, que de bobo o Padilha não tem nada. Tá? E terceiro, o Padilha, além de ele ter uma formação acadêmica muito boa, em Oxford, ele passou pelo IMPA, também ele foi aluno do IMPA. Tanto é que tem cenas de Tropa de Elite que foram feitas no IMPA, tá? Justamente por causa do contato dele com o pessoal de lá. Tá? Eu e o Igor, só um disclaimer aqui, professor, desculpa interrompê-lo, mas a gente passou um tempão tentando encontrar a sala que foi o take do Tropa de Elite quando nós visitamos o IMPA no ano passado. Porque o senhor ficou perturbando a gente, perturbando assim, no sentido de que foi gravado lá, e a gente, onde que foi, a gente acha que encontrou. Pelos takes do filme, nós chegamos a uma conclusão de que era uma sala lá por conta da vegetação que tinha atrás, o formato das cadeiras e do palanque que tinha também. Tá. Enfim, continua. Então, em princípio, vocês acharam só. Em vez da gente assistir as palestras do IMPA, que era o que a gente deveria ter ido fazer, mas assim, as palestras estavam fora do normal pra gente, palestras assim, fora realmente da realidade, a gente falou, por que não procurar agora a sala que foi gravado a cena do Tropa de Elite? Claro, aproveitar, né? Fazer um turismo básico. Não sei quando você tá vindo IMPA, né? Tem que fazer isso em algum momento, né? Fazer um turismo básico. Sim. Então, aí eu convidei o Padilha para fazer isso, e o Padilha fez o prefácio. E nesse prefácio ele conta essa história que você mencionou. Tá? No prefácio ele não escreve qual foi a revista, mas a revista foi a Época. Né? Na época, a revista Época estava fazendo um levantamento sobre Deus por quê, opiniões de pessoas, figuras públicas, sobre qual foi a figura mais importante da história do Brasil. Né? E o Padilha recebeu o telefonema da Época num domingo de almoço na casa da avó dele. Tá? E aí ele pediu pro repórter, jornalista, sei lá o que era, dar um tempo para ele pensar. Né? Qual foi a figura mais importante da história do Brasil. E aí o Padilha foi conversar com a avó dele. E a avó dele, você precisa de critério. Tá? Porque mais ou menos a coisa é assim. A avó dizendo, figuras políticas não são. Você pega um Lula da vida, um Bolsonaro da vida, um FHC da vida, são pessoas que exercem importâncias pontuais e temporárias. Tá? Você tem que pensar em alguma coisa que tenha um efeito mais duradouro.
Tá? E ela até citou na época Paulo Freire, do Padilha. Aí o Padilha ficou pensando, o que é duradouro? Duradouro são contribuições científicas. Agora eu não vou colocar, não estou dizendo que eu concordo com o que o Padilha está colocando. Só estou dizendo que o Padilha pensou num critério. O que fica é contribuições científicas. Contribuições científicas têm impactos mais perenes. Entre as ciências, quais são mais fundamentais? Que ele pensou é mais perene aquilo que for mais fundamental. Matemática. Na matemática, o que é mais fundamental? Lógica. Na lógica, quem contribuiu mais? É indiscutível. Newton da Costa. Aí ele retornou, uma hora depois ele retornou a ligação para a época e disse: Newton da Costa. E o outro lado da linha. Quem? Newton quem? Então, é aquela coisa, você olha um livro, como aquele livro do FHC, Fernando Henrique Cardoso, tem um livro do Fernando Henrique Cardoso, muito famoso, chamado alguma coisa assim, Os Pensadores que Construíram o Brasil. E quem ele colocou lá? É uma tristeza. Você olha aquilo lá, é bonitinho e tal, mas é uma visão Limitado. é uma visão, no mínimo, questionável. No mínimo questionável, tá? Eu não vejo critério, tá? Porque a invenção da roda mudou a humanidade. O controle, o domínio do fogo definiu quem nós somos. Não foi uma crença política de quem acendeu o fogo pela primeira vez. Foi o domínio do fogo que fez isso. Sem o domínio do fogo, a gente não estaria aqui. Então, é preciso pensar com cuidado o que realmente impacta. Só que, independente das crenças de que o que impacta é o meio político, ou científico, ou artístico, ou religioso, independente dessas crenças, a pessoa precisa de algum critério para estabelecer o que realmente impacta. Ele escolheu um critério improvisado num domingo de almoço na casa da avó, mas é um critério que, no mínimo, faz a gente pensar. E levando em conta que aqui a gente não valoriza, não é que não valoriza, a gente nem conhece, nem sabe o que é o impacto de ciência no mundo. Eu me lembro uma vez, numa aula de cálculo, na época da pandemia, eu estava dando aula à distância, pelo Discord, e eu mencionei isso. Eu falei, cálculo diferencial integral causou um dos maiores impactos sociais da história. E um aluno lá, impacto social? Meu Deus do céu, sem cálculo diferencial integral você não tem energia elétrica. O cálculo diferencial integral é fundamental em inúmeras áreas, engenharia, medicina, psicologia, sociologia, economia. Se isso não causa impacto social duradouro, Não sei o que. perene, o que causa impacto social? Lula? O que uma figura política vai impactar? Então, o impacto. Só que as pessoas aqui, isso que é incrível. O camarada estuda cálculo diferencial integral numa universidade como a nossa e não enxerga o básico. O gigante impacto social disso. Essa TV aqui, ó. Essa TV, qual é a tecnologia usada nela? É Quantum Dots, você sabe? Não sei dizer, professor. Porque você sabe que existe TVs de tela plana. A TV lá de casa é Quantum Dot. O Quantum Dot é uma aplicação de mecânica quântica. A tela plana, a TV tela plana, que opera por Quantum Dots, não sei se é essa, mas tem à venda, hoje se compra em loja de eletrodoméstico, TVs tela plana, que operam com Quantum Dots, que é um fenômeno quântico. Você está vendo um fenômeno quântico na tua frente. Você está vendo um fenômeno quântico materializado na tua frente para te entreter, para você assistir MasterChef. E tem um fenômeno quântico na tua cara. E as pessoas não se dão conta disso. De que a tal da mecânica quântica, que numa descrição muito grosseira,
é simplesmente uma interpretação física de análise funcional, que é um ramo da matemática, está na tua cara quando você está vendo televisão, quando você assiste, sei lá, telenovela, quando você vê o Poderoso Chefão. Então, essa tecnologia é o resultado de uma matemática poderosa. Por exemplo, vocês estão gravando aqui o áudio. Eu não sei qual formato que é, MP3? Sim. MP3, a tecnologia de MP3 depende de transformadas de Fourier. É um processo para transformadas de Fourier são de quando? Século XIX. O maldito Fourier, quando veio com essa historinha idiota dele, de transformadas, expressar funções por meio de séries de senos e cossenos, você acha que ele imaginou que seria usado para gravar um blá blá blá? Para gravar um podcast com a professora Donai, né? Usando esse conhecimento do século XIX, as pessoas têm acesso em suas casas a orquestras inteiras. A pessoa ouve em sua casa, no momento que quiser, a Orquestra Sinfônica de Berlim, porque está gravado num aparelhinho que usa um conhecimento do século XIX. E isso não é impacto social? As pessoas poderem usufruir de manifestações artísticas que antes tinha que pagar fortunas, somente pessoas de muito dinheiro podiam ter acesso a uma música orquestrada. É aquela história, né? Hoje, as pessoas têm um conforto maior, qualquer pessoa da população tem um conforto maior do que milionários de um século atrás. Por quê? Porque isso é o impacto da ciência na saúde, na segurança, em infraestrutura. Então, esse conhecimento científico ele tem um impacto social gigante, não ideológico, está beneficiando as pessoas. Claro, existem ideologias que comandam o uso dessas tecnologias, mas a tecnologia, a ciência está à disposição, só que as pessoas aqui não se dão conta disso. As pessoas não se dão conta disso e aí acham que o único critério para avaliar impacto social é político, quando existem outras possibilidades, existem outras realidades. Existe o domínio religioso, o impacto social da religião é inegável. Existe o domínio artístico, o impacto social de atividades artísticas é absolutamente inegável. Existe o domínio tecnológico, o domínio científico, o domínio político. Existem vários domínios. Só que as pessoas só enxergam um lado. Então, veja só, eu nunca tive uma única turma que eu perguntasse quem no Brasil ganhou o Nobel e algum dos alunos soubesse. Os alunos medicina, né? Nunca ouviram falar em Peter Brian Medawar. Os professores não sabem quem é Peter Brian Medawar. Foi Nobel em Medicina. E graças a ele, graças a esse brasileiro nascido No Rio de Janeiro. Não é no Rio de Janeiro, em Petrópolis. Isso. Graças a esse médico nascido em Petrópolis, as pessoas podem fazer transplante de órgãos sem rejeição. Se isso não é impacto social, o que é? Sim. As pessoas têm o direito de viver, ter uma segunda chance, se precisa de um órgão. Se você tentar, antes de Medawar, se você fosse tentar uma coisa dessa, você morria na mesma cirurgia, que teu corpo rejeitava. Ele descobriu como fazer transplante sem haver rejeição. Isso é um brasileiro. Sim. O pessoal questiona um questionamento que para mim é muito frágil, no sentido de que eles dizem que ele não é brasileiro porque ele perdeu a nacionalidade dele, né? Então, foi retirada a nacionalidade dele, depois foi devolvida. Quem tirou a nacionalidade dele, brasileiro, foi a Fernando Peixoto, tá? Por briga política, né? Por briga política. Sim, por quê? Porque Medawar, quando chegou aos 18 anos, ele, ao invés de se apresentar para o serviço militar obrigatório, que é o caso do Brasil, ele resolveu estudar na Inglaterra, porque
Ele tinha nacionalidade dupla, né? Brasil e Inglaterra. E aí houve essa cassação do mandato, da nacionalidade dele. Depois acabou sendo devolvido, não me lembro qual governo que devolveu, mas acabaram devolvendo. Só que ainda assim, se você olhar no Google, na Wikipedia, por exemplo, vai aparecer Peter Bryan Medal War com duas bandeirinhas. Sim. Uma bandeirinha da Inglaterra, outra do Brasil. Só que o povo daqui não enxerga. Eu nunca vi ninguém falar sobre ele, professor. Eu só ouvi o senhor falando há 2 anos. Há 2 anos aí. Professor, uma coisa que eu acho muito legal e que os meninos com certeza concordam é que o senhor é um dos únicos professores que a gente conhece que relaciona muito bem matemática e humanos. A gente sabe que existe essa dicotomia que é imposta pelas pessoas, assim, que é de certa maneira incentivado pelas pessoas. Eu gosto muito de estudar sociologia e você gosta muito de estudar matemática. Uma forma de separar as pessoas em caixinhas. E o que a gente mais vê no senhor é justamente uma ideia de que essas caixinhas, elas de fato não existem. Tá tudo meio que junto e tudo segue de uma maneira muito... A pessoa querer isolar a matemática, por exemplo, como se fosse um fenômeno social sem conexão com outras áreas, além de ser ignorante, é ofensivo, né? Porque qual o sentido, não? Digamos que fosse realidade isso. Digamos que matemática vivesse no mundo só dela. Então, para que fazer? Porque é bonito? Se no meio artístico o artista produz obras tendo alguma intenção de impacto fora daquilo lá, por que matemática não teria, né? Então a gente vê matemática sendo usado em modelos como o Rand. O Rand é um modelo que eu adoro. O Rand é um modelo de sociologia é um modelo matemático que descreve desenvolvimento e morte de civilizações. Tá? Esse modelo foi usado para prever a morte da nossa civilização. Tá? Ele já foi validado com exemplos anteriores, como, por exemplo, o Império Romano. Tá? No caso da economia, a teoria dos jogos. A teoria dos jogos em economia ganhou o Nobel. Não existe Nobel em economia, mas as pessoas chamam de Nobel da economia. Né? Bolsa de valores, né? Mercado de ações, são usadas equações ergóticas para fazer previsões de curto prazo da dinâmica do mercado de ações. Eu tenho um ex-aluno, Gabriel Guerra, que trabalhou com isso. Ele trabalhou na Bolsa de Valores, foi formado em física aqui, aí ele fez pós-doutorado no CERN, lá na Suíça, oscilador de partículas de lá, e aí ele trabalhou durante 1 ano, se não me engano, na Bolsa de Valores de São Paulo, usando equações ergóticas. Ele ganhava comissão sobre os acertos dele, ganhou uma boa grana com isso. E o uso dessas equações ergóticas é matemática. Tá? Então, medicina. Nós tivemos aqui uma professora, Elizabeth Wegner Caras, foi professora do departamento de matemática, vocês devem conhecer? Não conheceram? Não. Uma pena, vocês deveriam conhecê-la. A professora Elizabeth, aqui do departamento de matemática, ela uma vez orientou um aluno da medicina. Ela usava fractais para estabelecer um critério objetivo de diagnóstico de malignidade de tumor. Que um tumor, quando ele tem um contorno bem definido, ele é benigno. Você simplesmente retira aquela porcaria e a pessoa está bem. Se o tumor não tem um contorno bem definido, ele é maligno. Você tem, no caso muito extremo, metástase, né? Mas existem graus intermediários. Então, ela, com esse aluno de medicina, desenvolveu um projeto onde o contorno do tumor era modelado por uma curva e aí, usando um modelinho, calculava a dimensão dessa curva. Que o fractal é uma curva de dimensão não inteira, tá?
Então, quanto mais afastado do valor inteiro, maior o grau de malignidade. Quanto mais próximo do valor inteiro, menor o grau de malignidade. Isso é necessário para quê? Para estabelecer estratégia de tratamento. Porque dependendo do grau de malignidade de um tumor, usa um tipo de tratamento. Dependendo, usa outro. E se você deixar a mercê da avaliação subjetiva do médico sobre como que é aquele tumor, nem sempre pode ser uma boa escolha. Tá? Então, eu não sei até que ponto foi desenvolvido isso, teria que conversar com ela, mas é um exemplo. Vocês falaram que eu sou um dos poucos, não? A professora Elizabeth é outro exemplo. Professora Elizabeth Caras, ela, além de ser extremamente talentosa, ela tem uma virtude que eu nunca tive, tá? Ela é muito altiva, ela é muito otimista. Tá? Eu não sou otimista, mas ela é. Tá? Só que ela não é otimista boba, é uma otimista esperta. Tá? Então, e ela fez isso. Um casamento de matemática com medicina. Sim. Tá? Que são coisas que vocês não sabiam. Não. Não sabia. Tá vendo? Olha só, vocês estudam no mesmo. A gente não sabia nem quem era a professora. Nem quem era. Então, é muito menos o que ela fez, né? Então, aqui mesmo, na casa, vocês encontram exemplos. Já vamos colocar na listinha a próxima professora entrevistada. Seria excelente, né? Conseguir uma carta de recomendação para ela vir no nosso podcast aqui. Fortemente recomendo. Vocês vão gostar muito dela. Ela é muito simpática, ela é muito boa. Achei interessante que o senhor falou bastante sobre economia ali e tudo mais. E o atual presidente do Banco Central hoje é o Gabriel Galípolo, que teve uma relação muito boa com o professor Newton também. Eu lembro que eu assisti uma entrevista do professor Newton com o Gabriel Galípolo, sem saber que o Gabriel Galípolo era envolvido em política e tudo mais. E aí quando saiu a notícia, Gabriel Galípolo é o novo presidente do Banco Central, aí eu acho que eu já ouvi falar desse nome em algum lugar. Aí fui pesquisar e tinha conhecido ele através do professor Newton da Costa também. E assim, pra gente finalizar essa parte do professor Newton, pelo menos pra mim foi muito triste que logo quando eu tive acesso ali ao material do professor Newton, ele ainda estava vivo quando eu tive esse primeiro contato, e um dos meus objetivos era conhecê-lo e acabou não acontecendo, assim. De forma repentina ele faleceu, né? Acho que é um tópico muito delicado para o senhor falar aqui. A gente sabe o que aconteceu ali, mas para mim foi muito triste, assim, pessoalmente, eu não consegui tocar na mão dele, assim, de falar, professor Newton da Costa, eu te conheço e tudo mais. Mas eu acho que uma das coisas que ele deixou pra gente foram os livros, né? E a gente consegue conversar com os mortos, eu acho, através dos livros aí. E o professor Newton da Costa, para mim, não morreu, né? Ele continua vivo porque a gente continua comentando dele aqui, a gente continua falando. Eu acho que esse... E não é só isso, né? Você olha, por exemplo, o CLE, Centro de Lógica e Epistemologia, foi criado por ele. A própria Sociedade Paranaense de Matemática, que a gente mencionou aqui, foi ele. Tá? Que a Sociedade Paranaense de Matemática é a sociedade de matemática mais antiga do Brasil. Ela é mais antiga que a Sociedade Brasileira de Matemática. Tá? E foi criada por ele. Então tem muitos frutos aqui, os orientados dele, as instituições, e uma coisa esquisita sobre o professor Newton. Uma vez ele me falou uma coisa que ele não gostava a respeito dele, que ele nunca ter se envolvido em questões políticas. O professor Newton, ele via nele mesmo uma falha por ele nunca ter se envolvido no mundo político da universidade. Tá? Mas daí eu falei para o professor Newton, aí o professor está pedindo demais também, né? já é extraordinário ser um pesquisador de ponta, um orientador extraordinário e um professor absolutamente extraordinário. Agora vai querer que também seja político. Isso aí me faz lembrar uma palestra que eu vi uma vez do Constantino Salles, que é um físico grego radicado aqui no Brasil. Ele falando uma vez numa mesa redonda o seguinte: já é difícil a pessoa saber do que está falando quando dá aula. Ainda vocês querem que ele tenha didática? Então o professor Newton era muito exigente consigo mesmo.
Ele não era uma pessoa satisfeita consigo mesmo. Isso daí também é outra coisa essencial. É importante pegar esses exemplos. Tem os livros que você falou, os artigos que ele escreveu, as instituições, os orientados, mas você pode encontrar também entrevistas. Nas entrevistas você vê um pouco do caráter pessoal dele. Sim. Tá. Eu acompanho bastante ele tinha... Esse aqui não precisa ser um tópico que a gente vai comentar, mas ele tinha uma relação com a Sociedade Psicanalista também, né, de Curitiba, fazia várias palestras lá e respondia muitas perguntas deles de cunho pessoal. E é muito interessante ver esse lado dele também. O próprio Lacan queria conhecê-lo. Sim. A gente não precisa entrar na história do Lacan. O próprio Lacan queria conhecer Newton da Costa. Professor, mudando um pouco de assunto, algumas perguntas aí, porque a gente infelizmente não tem tempo para ficar... A gente vai fazer uma segunda parte dessa entrevista, com certeza. Se o professor estiver disponível em algum outro momento para a gente falar de... Claro. Porque são infinitos assuntos que a gente pode conversar e que é de interesse tanto nosso quanto do pessoal que vai assistir a entrevista. Uma coisa que a gente escreveu aqui para perguntar para o senhor é sobre essa questão dos livros que o senhor escreveu. E a gente queria perguntar assim, como foi que o professor chegou nos livros, qual foi a ideia, se o professor chegou nele sozinho e qual que é a dificuldade, se há algum apoio da universidade em escrever um livro para um professor, assim como... Não, os livros que eu publiquei, os dois primeiros, porque eu traduzi muito livro, tá? Mas os dois primeiros livros que eu publiquei como autor mesmo, foi daquela série da Manoli, né? De lógica e matemática, né? É o que é um axioma e o que é uma definição. Tá. A ideia era escrever publicar mais outros 2 livros na mesma série. Aí depois disso foi só livro que eu organizei, umas coisas assim. Tá. Esses 2 livros em especial, isso aí surgiu porque, por algum motivo que eu não lembro, um agente entrou em contato comigo. Tá. Um agente que tinha contato com a editora Manoli. Tá. E ele perguntou se eu tinha interesse. Tá. Falei para ele, por que não? Aí a minha ideia era fazer texto paradidático, ou seja, só um texto de apoio, complemento. Minha ideia não era fazer livro, texto, nada disso, era só fazer uma literatura de complemento. O primeiro livro foi prefaciado pelo Sops, o segundo pelo Décio, tá? Eu queria que o terceiro fosse pelo Newton, mas o terceiro não saiu. Só que os 2 primeiros livros não venderam. Né? Não venderam, a editora desanimou. E o primeiro livro houve muito compromisso da editora. Porque a editora, eu tinha pedido para a editora colocar uma gravura específica de Esker. Tá? E a editora foi até Europa, consegui liberar a imagem, foi numa feira de livros, houve um estímulo bacana. A universidade não estava sabendo. Tá? Isso aí foi uma iniciativa envolvendo apenas a editora Manoli e eu. Tá? Diretamente a Daniela Manoli e eu. Através desse agente. Infelizmente esqueci o nome do agente, perdi o contato com ele. Aliás, eu perdi contato com muita gente, sabe Deus por quê também. Tá? Mas os livros não venderam, houve pouca receptividade. Olhando esses livros agora, a sensação que eu tenho é que eu me precipitei, tá? Que eu deveria ter sido mais cuidadoso. Livro é uma coisa que a gente tem que escrever quando mais velho, não no começo. Eu ainda estava muito no começo. Que ano foi isso, professor? O primeiro livro foi 2003. Acho que foi 2003. Alguma coisa assim, no início dos anos 2000, tá? Então, assim, eu não gosto, nenhum dos livros que eu fiz. Tá? Eu ia pedir para o senhor autografar o meu, mas eu emprestei para minha namorada e aí hoje de manhã fui pegar para pedir para ele autografar e não estava na minha estante. Tá. Mas outro dia eu trago aqui. Livro é difícil, livro que eu goste mesmo, tá? Então, assim, eu tenho vontade, sim, de escrever um certo livro, mas eu estou aguardando o momento certo para fazer isso, porque eu ainda acho que não está no momento certo. Essa era a minha própria pergunta. A próxima pergunta, se o professor ainda tem
vontade de escrever um outro livro? Ou... Tenho. Focado em matemática ou... É matemática, é um assunto específico de matemática, é assunto técnico. Legal. Tá? Tem um texto em especial que eu tenho muita vontade de fazer, só que definitivamente não está no momento ainda. Tá dependendo de coisas que estão fora do meu controle, por enquanto. Então, professor, para a gente caminhar aí para o final da nossa entrevista, acho que a última coisa que eu queria muito perguntar, foi uma das coisas que eu falei, é que agora, aposentado, né? Então agora está longe da universidade e tudo mais. Eu só vim aqui porque são vocês. Só por isso. Então, eu queria muito entender, assim, primeira coisa, como que está a vida de aposentado, o que é os planos, como você falou, tem esse livro e tudo mais, o que é os planos agora a partir de aposentado. E também uma coisa qual você acha que é o seu legado que você deixa no mundo científico, na UFPR, no departamento? O que você pensa sobre esse legado que você deixou? Legado? Nossa, agora às vezes você fala como se fosse Jesus. A gente tem um apelido de discípulos do Adonai, né? Então, mais ou menos, a gente tem uma figura parecida. Mas você sabe que eu não gosto disso. Eu imagino que não, mas não fomos nós que escolhemos. A gente foi nomeado com isso. Não fomos quem fomenta essa ideia. Não, por exemplo, na época que eu estava orientando ainda alunos, quando terminava o período de bolsa, o aluno queria continuar sendo orientado meu, eu falei, não importa qual fosse o aluno. Eu dizia, vai ter experiência com os professores, tá? Porque eu conheço casos... Ai, Deus, a questão é se eu cito nomes ou não, tá? Melhor. Enfim, eu Se conheço... você está em dúvida, melhor não comentar. Eu conheço um certo professor, livre docente, da física, da Unicamp, que ele tem... Você pode chamar um tremendo legado, ele tem muitas publicações, é um cara que exerceu um certo impacto. E aí você tem lá um certo sujeito que foi aluno orientado na iniciação científica dele, fez mestrado com ele, fez doutorado com ele, fez pós-doutorado com ele, ou seja, ele não tem formação em física, o cara tem formação nesse professor. Isso é loucura. Isso é uma absoluta loucura. Então, assim, legado, assim, pessoas, para mim, não são importantes. Ideias são importantes. Claro, as ideias precisam das pessoas para serem veiculadas e resultarem em ações, tá? Eu tenho vontade, sim, de deixar uma contribuição importante. Eu estou com esse trabalho que eu estou querendo... Você perguntou planos? Eu tenho plano desse livro que eu falei, só que depende de um certo resultado que está sob avaliação já faz alguns anos. Você já sabe aquele artigo. Eu estou esperando esse artigo sair. Esse artigo, porque assim, eu publiquei bastante coisa na vida, mas eu nunca publiquei algo que eu sentisse, isso aqui foi legal. Eu sentisse, o que é legal? Legal é aquilo que tem chance de penetrar diferentes áreas. Não fica preso num nicho. Que nem cálculo. Fazendo uma comparação bem exagerada, tá? O cálculo diferencial integral impactou em inúmeras áreas do conhecimento, tá? Claro, isso aí não chega aos pés, mas se a coisa sair, então, para falar em termos de legado, precisaria, por exemplo, eu sentir que alguma coisa realmente valeu a pena. Ainda não sinto isso. A gente vai fazer então a próxima entrevista com isso aí. Daqui a um tempo vai sair para o seu Algum momento sai, né? Vamos ver. Faz bastante tempo, né? Que tá... Já faz alguns anos. Não saiu ainda, em grande parte por culpa da gente mesmo. Tá, que eu fiz em parceria com mais 3 colegas. A gente deu uma pisada de bola, a gente colocou um pré-print que estava com erro, cedo demais, e isso daí causou uma má impressão. Tá? Então, tem responsabilidade da gente aqui nessa história, principalmente minha. Eu fui com muita sede ao pote, agora tem que esperar com mais calma. Tá? Mas se sair, é uma coisa que
dá para sentir que foi legal. Bacana. Tá. É que você tem aqui uma certa fama na universidade, né? Eu acho que a gente já comentou com você outros momentos sobre essa fama, então eu acho que muito do que a gente se escuta quando a gente comenta alguma coisa, o professor Adonai e tudo mais, sempre são opiniões muito diferentes, né? Então, nesse sentido também de como que você vê a tua passagem como professor, o que você avalia que, se foi uma passagem que você... As coisas que eu gostei aqui é ter ajudado certos alunos. Então, vou dar um exemplo recente. Tem esse rapaz, Brian Andrade, foi aluno meu de engenharia mecânica. Ele conseguiu uma bolsa em mecânica naval na Universidade de Ghent, na Bélgica. Havia apenas 3 vagas para a América Latina inteira. Tá? O professor Paulo Juliano e eu fizemos carta de recomendação. O cara conseguiu essa bolsa. Só que para poder usar a bolsa, a partir de setembro, que começa as atividades lá, ele depende da expedição de diploma, que normalmente é algo demorado aqui. Tá? Então havia um problema de prazos nessa história. Aí recentemente conversei com o professor Sunier, que é reitor. Ele me ajudou a orientar como garantir que esse rapaz não perca essa oportunidade. Então, nesse sentido de ajudar quem eu sinto que precisa desse apoio, essa parte é legal. O dar aula em si, nos últimos 20 anos, eu não tive grande prazer, não. Tá? Por quê? Porque é muito aluno desinteressado. Vocês aqui que foram uma turma meio esquisita. Tá? Vocês não batem muito com a média, tá? Mas as turmas eram muito desinteressadas. Agora, quando tem a chance do fato de eu ser professor, do departamento de matemática, e aí poder tirar proveito disso para ajudar a alavancar carreiras, foi assim com o Clóvis Maia, aluno meu dos anos 90, Cristiano Garcia, foi aluno do PET, aqui da matemática. Nick Tá? PET. Nosso petiano aqui. Então, também fiz carta para ele conseguiu bolsa. Daniel Freitas, tá? Alexandre Magno da Silva Santos. Então, esses ex-alunos, o fato de ter podido fazer alguma coisa para ajudar na carreira deles, e pior, ter funcionado, essa é a parte legal de ser professor. Daí poder usar isso para ajudar, para alavancar. É mais ou menos parecido, deve ser mais ou menos parecido, fazendo uma comparação maluca. Vocês conhecem Jack White? Não conheço. É um cantor muito conhecido, compositor. Ele é o autor do último grande riff do rock. Pam, 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 pam. Seven Nation Agora Army. sim. Então, esse é Jack White. Então, esse cara ele começou com uma banda underground, que ninguém dava bola. Aí ele lançou essa música, Seven Nation Army, que fez um baita sucesso. E aí ele usou esse dinheiro para construir a própria gravadora dele, a Third Man Records. E o que esse desgraçado faz? Ele pega artistas completamente obscuros, que ninguém dá bola, e dá um jeito de colocar essa gente no mercado através da gravadora dele. E, além disso, ele resgata artistas antigos que ninguém mais quer saber, ninguém mais nem sabe da existência, e relança. E aí ele preenche uma lacuna no mercado que ninguém preencheu, ninguém se preocupou. Então ele faz pelas pessoas aquilo que ele gostaria que tivesse feito com ele. E o professor quer ser um Jack White. Eu não chego. Eu não sou que nem Jack White, porque Jack White até no cartão de visita dele está escrito arqueólogo musical. Eu acho uma ideia muito boa. Mas a sensação é mais ou menos parecida. Né? Porque imagine se uma universidade como a nossa só atrapalhasse alguém como esse rapaz, o Brian. O Brian tem essa chance de ir para a Bélgica e digamos que a universidade, por preguiça, dissesse, não, a gente só vai emitir o diploma daqui a tantos meses, você se vira. Mas não, a universidade
Ajuda. Eu lembro Então, que o senhor contou uma história de um casal, né? o casal a universidade atrapalhou. Que saiu, queria fazer o doutorado e como eles estavam em estágio probatório, a universidade não liberou, eles pediram exoneração do... No caso desse casal do Departamento de Estatística, a universidade atrapalhou, deliberadamente atrapalhou. Não foi a sensação de que havia maldade. A universidade atrapalhou por burrice do Conselho Setorial. O Conselho Setorial, em maioria, era gente nada esperta, pelo menos para esse assunto. Ali a universidade atrapalhou. Mas tem momentos que a universidade ajuda. Sim. O que eu Esse acho... aqui é um desses momentos. O que a gente pode falar, acho que quando eu falo isso, eu falo em nome de todos nós, assim, é que a mesma ideia que você, né, quando a gente estava falando um pouco sobre o que o Newton deixou pra gente, eu acho que uma das coisas que deixou pra gente, principalmente, foi você, professor. Então, como referência nesse sentido de questionar mesmo. Eu acho que todos nós tínhamos uma cabeça um pouco mais fechada nesse sentido, mas, como falou mesmo... O professor dava muita risada enxergar da gente na aula, assim, que falava... Eu posso falar qualquer coisa pra vocês que vocês acreditam. De não enxergar mesmo, né? De ter uma visão que não enxergava tudo. E acho que, assim como o Newton da Costa fez você, de certa forma você também fez com a gente. De abrir essa visão e fazer a gente ter mais questionamentos. Toda vez que agora o professor fala alguma coisa, a gente fala assim, mas será que é isso mesmo? E acho que essa pulga atrás da orelha talvez tenha vindo, talvez não, com certeza veio desse momento. Então acho que um legado pra gente é esse, essa ideia. Talvez então, se a gente puder perceber que a gente é só um cocôzinho, sim. Né? A gente reconhece, eu sou uma porcaria no cocôzinho, mas eu como cocôzinho vou tentar fazer alguma coisa. Uma coisinha. Um pouco acima do cocôzinho. Né? E aí, isso ajuda. O professor Newton da Costa sempre falava que ele vinha para jogar a serpente no paraíso das pessoas. Ele né? jogou muita serpente. Eu levei muita picada. Viu? Nossa. Eu me lembro uma vez que eu convidei meu filho para assistir uma palestra do professor Newton. Que meu filho ele não tinha interesse em matemática, essas coisas. Mas eu falei para ele, você precisa conhecer pelo menos um cientista na tua vida. Tá? Aí eu chamei meu filho, foi lá assistir a palestra. Aí ele teve um momento que eu fui intervir e o Newton falando para mim, rapaz, o que você tem na cabeça para falar uma idiotice dessa? O Newton falando para mim, né? Meu filho ficou assim. Eu nunca vi ninguém falar assim com meu pai. Falei para ele, viu? Ele achava que só o senhor que fazia isso, né? Pois é. Então... Aprendeu de alguém, né? As pessoas criam seus heróis, mas elas têm que ver os heróis delas também apanhando. Sim. É verdade. Muito legal. Bem, não vou entrar em certos detalhes aqui. A gente pode comentar, professor, numa próxima entrevista também. Acho que tem muitos temas que a gente gostaria de falar que não foram citados aqui. Sim. Como inteligência artificial, acho que é um tema que é muito interessante ouvir o senhor falando sobre isso, dado que o senhor já conversou um pouquinho com os maiores haters do chat GPT. A burrice artificial. Né? Mas fica... Em relação à educação, a gente tem muita curiosidade também, né, em saber como que foi a sua carreira na educação também, na educação matemática, mesmo que não formalmente, se ela não houver, a gente gostaria de falar sobre isso também numa próxima oportunidade, milhares de temas. Eu tentei fazer pesquisa de educação matemática, mas por uma série de fatores não deu certo. Acho uma pena. Uma outra curiosidade também que eu queria muito ouvir o senhor falando é sobre as equações diferenciais nos filmes. O senhor alguma vez mencionou sobre isso, eu acho que é um tema que é muito divertido, que eu nunca ouvi outra pessoa falando sobre. O que? Na parte de computação gráfica? Não, o professor falou que existem equações que podem descrever o filme inteiro com algumas entradas específicas. Sim. É um modelo criado por um engenheiro elétrico italiano. Esqueci o nome dele. O filme O Vento Levou, o professor que citou. Os primeiros 15 minutos e tudo mais. Acho que assim, tem milhares de temas, né, que a gente gostaria de conversar com o senhor. Se tivesse tempo infinito, ninguém sentisse fome, nem vontade de beber água, acho que nós passaríamos aqui milhares de horas, né? Mas como a gente precisa devolver o senhor para sua esposa... Ela já começa a olhar pra gente com e ela já tá olhando com uma cara meio de brava. Acho que a gente culpa tem que ser de alguém. Então, é isso? É isso. Obrigado, professor. Agradecer muito, professor, pela oportunidade. É uma coisa inédita, única, né? Única inédita. Até as coisas que o professor
já saiu com a gente algumas vezes, a gente já fez alguns jantares mais informais, mas chegar num momento que a gente possa gravar o professor e poder postar isso depois como E registrar uma coisa mesmo, que a né? gente E pode deixar deixar salvo, registrado, assim, né? né? Sim. Vocês vão colocar uma coroa? Fazer uma edição bem boa. Vamos pedir pra Colocar uma maquiagem, Vamos né? pedir pro Jamie Talvez com uma sugerir. coroa o professor fique um pouco mais simpático pra quem vai assistir, né? Ou então a gente coloca aquela foto de que eles dois mandaram de Natal, né? Todo de coelho. Não sei Isso, se foi de coelho. isso. Excelente. Essa é A boa. gente vai pedir pro pessoal vir aqui, todo mundo, pra gente só gravar registrar e tirar uma foto aqui uma do foto. vídeo. Vocês são uma Finalizando. turma esquisita, né? Por que, professor? Por quê? Diz isso? É porque vocês têm interesse na carreira de vocês têm interesse em matemática? Porque desde quando que o aluno de matemática tem interesse em matemática? Olha, é um O bom professor já pergunta. falou isso algumas vezes pra gente, né? Eu acho tão esquisito isso em vocês. Vamos lá. Não precisa, porque o vídeo tá gravando. A gente só tirou print depois. Uma foto, vídeo. Uma foto. É bom que daí se piscar, nós pega o É, tempo. deixa eu ver em cada andamento, né? Vai que ele tá cortando tudo pela metade. É, veja se tá pegando. Deixa eu ver se tá bom lá. Ah, tá ótimo. Tá legal? Vai pegar Como é que é? Ela fez assim, ó. Ela fez assim, ó. Agora tá aí, Zé. Pega a cabeça. Surfista. Sem chifrinho hoje, então tá. Sem chifrinho hoje.